Eu estou aqui com dois jovens lindos, incríveis, que é o Eduardo. Ele trabalha hoje na Nuremberg, uma indústria alemã, uma empresa alemã, na verdade, de eventos corporativos, que trabalha muito com feiras de negócios, mas ele também pratica yoga, ele pratica meditação, então, assim, é um querido. E também estou com a Tatiane, que trabalha na Ultragaz, ela é business partner da área comercial, trabalha com muitas lideranças nessa área. É mineira, né? Mineira, sotaque delicioso. E a gente vai conversar sobre o Action Learning, sobre os benefícios, como que eles veem isso acontecendo nas empresas que eles atuam, como que eles atuam como Action Learning Coach, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, eu quero agradecer. Edu, obrigada, muito obrigada Prazer. pela sua generosidade de estar aqui de tempo. Tati também, obrigada por você aceitar o convite. E eu queria começar perguntando para vocês, por que vocês se interessaram pelo Action Learning? Como é que o Action Learning surgiu na vida de vocês, né? Quer responder primeiro, Tati? Fica à vontade. Vou contar um pouquinho, então. O Action Learning chegou para mim de uma forma diferente, né? Então, o meu gestor, até me contando um pouco sobre o trabalho que já vinha sendo executado na empresa, acabou indicando, né? Porque seria interessante para a minha formação e para o meu trabalho aqui na Ultragaz. E aí eu fui buscar, na verdade, ele não me deu o nome da pessoa, não me deu a indicação, e aí eu fui buscar no mercado. Aqui em Minas, a gente não tem nenhuma escola, não tem, no caso, nenhuma indicação. E aí eu fui buscar na internet, acabei chegando na Magali, na EIT, na verdade. Busquei bastante, cheguei na Magá, e acabou porque por uma coincidência muito bacana, né? Acho que eu falo que as coisas fluem para que a gente consiga encontrar pessoas que no caminho que vão poder agregar. E acabou que a Magali também, ela é uma pessoa que tem uma contribuição muito forte para a Ultragaz hoje, no nosso trabalho de futuros líderes, assim, é bem bacana. E eu acabei encontrando, e eu acredito que ele já tinha pessoa para poder me indicar, mas ele deixou eu buscar, e eu acabei apaixonando. Então, assim, é algo que é real e que a gente consegue vivenciar coisas maravilhosas dentro da organização. É muito legal, Tati. E ele não te deu o caminho das pedras, né? Ele só falou, Não. vai lá, ali tem, tem coisa boa, Bem chega isso. lá. Bem isso. Muito bacana. Edu, para você foi bem diferente, né, esse caminho. Legal, para mim foi diferente. Quando eu passei para a área do RH, eu vim da área de vendas e surgiu a oportunidade de eu ir para a área de RH. E com essa minha ida, eu tive uma grande sorte de poder ter um mentor me ajudando nesse novo processo, né, nessa nova vivência que eu estava indo. E esse meu mentor, enfim, a gente tem já uma relação de pouco mais de 2 anos, e no ano passado, durante toda essa pandemia, com todos os problemas, enfim, em todas as indústrias, mas para a gente mais ainda na indústria de eventos, né? Ele, como nosso parceiro, né, da Woke, ele trouxe uma sugestão da gente fazer a aplicação de um método, trouxe esse método chamado Action Learning, que, enfim, pela nossa próxima relação, a gente só falou, cara, vamos embora, se você está trazendo isso é porque tem alguma relevância, vamos entender melhor. E a gente fez uma sessão primeiro com o comitê de liderança da empresa, né, alta liderança. E o comitê adorou. Assim, dessa primeira sessão surgiram 7 pilares que a gente trabalhou em cima depois. Uma sessão de Action Learning gerou outras 21. Então, foi um processo muito rico que a gente pôde, enfim, envolver toda a empresa nessa situação delicada que a gente estava. E depois disso, a gente percebeu que, como era tão rico esse método, a gente precisava que isso fosse introduzido na nossa cultura. Então, até meu CEO indicou que eu fizesse essa certificação e foi muito bom. Muito legal você ter falado. O Marcos é um querido, né? Ele esteve comigo na certificação, uma pessoa super agradável, um argentino super agradável. Era demais, é demais.
E na OC também tem, né, a Thaís, que é uma querida também. Depois eu fui até entender com ele como é que tinha chegado para ele o Action Learning. Aí ele me disse que a Thaís, né, uma das sócias da que já conhecia o método, levou para ele, enfim, e é uma onda, né? É uma Vai onda, exatamente. estar comigo agora, daqui a pouco passo para alguém. Exato, exatamente. Assim bem que acontece mesmo, né? A Thaís gostou, falou para o Marcos gostou, falou para o Eduardo gostou, e aí vai, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, como é que tem sido a prática de Action Learning na vida de vocês? Tati, você acabou de falar, né, antes da gente começar essa conversa, que você aplicou uma sessão hoje. Conta um pouco para a gente como é que você tem vivenciado o método. Então, de forma direta, Magali, hoje na Ultragás a gente tem aqueles períodos que a gente faz avaliação de competência, né? Então, após a avaliação de competência, a gente tem o que seria não seriam grades, mas seriam os quadrantes, que é onde a gente encaixa, né, os colaboradores direto, e para poder se fazer o PDI de forma direta. E tem aquelas pessoas que têm um perfil de liderança ou que precisam desenvolver competências específicas, né, para poder se apropriarem de alguma forma de algumas ações dentro da empresa. Então, a gente acabou formando alguns grupos, né, de forma direta com foco no PDI de alguns profissionais. Lógico que nem todas as pessoas que estão ali, elas estão com foco de desenvolver com foco em liderança, mas algumas estrategicamente estão. Então, pelo menos assim, a minha prática vivencial hoje na Ultragás é muito com foco na liderança de forma direta, mas também nesses futuros líderes, né? Então, a gente acaba atuando com eles para que eles venham desenvolver a competência e, principalmente, né, com foco na aprendizagem, né, que eles consigam também atuar de forma direta com o grupo, atuar com foco também desenvolver a comunicação. Então, o nosso trabalho ele vem sendo desenvolvido nessa escala hoje. É legal. Então, vocês pegaram aí as pessoas que têm alguma necessidade de desenvolvimento e formaram os grupos para trabalhar essas necessidades, a dificuldade de desenvolver. Sim. Que tipo de habilidade, por exemplo? Que tipo de necessidade? Hoje, vamos pensar assim, no grupo que a gente atua hoje de forma direta, né, é até engraçado, porque tem um momento de a gente poder escolher as habilidades, né, dentro do Action Learning, e a maioria deles pensa assim, eu tenho várias habilidades que eu poderia escolher para poder trabalhar. Então, a gente pede, escolha uma, né, para você poder começar a desenvolver hoje, para você poder se auto-observar e que seus colegas consigam te observar também. Mas tem, que é o ouvir profundo, né, é uma delas, que muitas vezes a pessoa atuando de forma com um grupo, né, ela não consegue, sempre quer colocar o ponto de vista dela, né, o ponto de vista dela que tem que ser o mais importante, de forma direta, o que vai predominar mediante uma escolha. Então, ela escolheu isso hoje e como é para ela, né, até mesmo é um esforço grande que ela faz para conseguir desenvolver essa habilidade. Então, essa é uma delas, mas a gente tem como também uma atuação, né, o foco, né, que muitas vezes a pessoa não consegue focar diretamente em uma coisa, ela acaba focando em várias coisas ao mesmo tempo, e dentro da sessão, ela tende a desenvolver aquela habilidade para conseguir estar focada ali naquele momento, e conseguir escutar também, e fazer um trabalho com o grupo de forma excelente. Bem legal, Tati. Até para quem está nos assistindo que não conhece ainda, o Action Learning ele tem duas vertentes muito claras, né? Uma coisa é a gente buscar realmente caminhos de solução para um problema real, importante e urgente, que pode ser de desenvolvimento, como a Tati está falando, então pode estar dentro de uma trilha de desenvolvimento, tem algumas habilidades, então, habilidades, por exemplo, de liderança. O que eu preciso fazer? A dificuldade de você ser um líder efetivo, um líder influenciador ou um líder tal. Então, pode estar dentro desse processo de desenvolvimento ou pode ser uma coisa mais técnica, mais específica, mais operacional, né? Então, também pode ser. Mas uma outra frente desse processo são o que a gente chama de habilidades de desenvolvimento de liderança ou de comunicação. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha a solução do problema em si, né, que o grupo vai trabalhar e vai se ajudar e vai olhar para isso, o grupo também vai estar fazendo meta-análise o tempo todo, porque ele vai estar escolhendo uma habilidade para, durante a sessão, ele desenvolver. Então, isso é muito legal, porque muda, inclusive, a nossa condição neural, né, a nossa
logicamente falando, então muito bacana. Edu, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse projeto? De uma reunião saíram, então, 7 pilares. Conta um pouco, mais 21 sessões, conta um pouco para a gente. Legal. Acho que foi um case muito legal. A gente não imaginava que um método desse ia trazer tanta coisa rica, porque, assim, o processo vive até hoje, tá? Eu vou explicar o processo que eu digo, o resultado daquela primeira sessão está vivo ainda hoje. Vocês vão entender melhor. Mas, assim, quando a gente fez a primeira sessão, né, que foi um baita problema que meu CEO tinha, que tirava o sono realmente, foi até engraçado quando eu levei para ele, cara, eu preciso que você me fale um problema que te tira o sono. Ele falou, é fácil, é isso. Pá, deu na lata. E a sessão foi muito boa, assim, um comitê de alta liderança, então, às vezes, essas pessoas podem ficar meio receosas por, puta, lá vem mais uma metodologia, vem um método, um processo que vai ocupar tempo e não vai ajudar em nada, mas esse foi diferente. Inclusive, eles falaram isso que eu tô falando agora. Puta, eu achei que ia ser mais um blá, 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 mas, meu, realmente é diferente, é muito rico. E o resultado disso foram os 7 pilares que a gente definiu. E aí, só para explicar melhor, foram 7 pilares, 7 problemas, vamos dizer assim, frente ao primeiro grande problema, e como a gente ia trabalhar em cima deles. Então, todos eles eram problemas complexos, que eram para diferentes áreas, vamos dizer assim, e a gente alocou esse problema para o líder da área tocar o Action Learning. Então, foi rico no sentido de, primeiro, o mais importante, eu acho, né? As soluções inovadoras que foram geradas dele realmente foram soluções muito inovadoras. Segundo, foi uma oportunidade da empresa colocar as pessoas, e aí eu falo pessoas não só de liderança, mas pessoas, enfim, de todos os escalões da empresa, em participar da resolução de um problema, em participar, podendo dar sua opinião, sua visão, todo mundo tirar o crachá e, meu, não tem essa de diretor, gerente, analista, todo mundo estava ali em prol do mesmo objetivo, que era entender o problema e trazer a solução. Então, as pessoas se sentiram engajadas, motivadas, era isso que elas queriam nesse momento de crise, de poder contribuir, né? Poder, enfim, dar a sua visão, da diversidade, né? E dessas 7 sessões, surgiu o nosso plano de ação, que é o que a gente está vivendo hoje. A empresa não deixou de fazer o core business, mas a gente, com o Action Learning, trouxe diversos produtos que a gente não tinha antes e que hoje é o nosso, não é mais um plano B, na verdade, são projetos que estão hoje para incrementar o nosso portfólio. Então, a gente fala até hoje do Action Learning, daquilo que começou com uma sessão e que hoje virou, enfim, algo muito maior. E é muito interessante isso que você está falando, Edu, porque os problemas complexos, aqueles que a gente não sabe mesmo qual alternativa de solução tem, quais caminhos tem, ou a gente nunca não tem a ideia de como resolver aquilo, são os melhores problemas para Action Learning, né? Porque são aqueles problemas que a gente realmente consegue pensar muitas possibilidades de solução. E aí, sentado à mesa com diversidade, com pessoas questionando, perguntando, a possibilidade de inovar é muito grande, né? E eu imagino que o negócio de vocês, né, que trabalha muito com feira de negócios, teve altíssimo impacto com a questão da pandemia, né? Então, a gente pode imaginar o quanto que ter que se reinventar Total. se faz muito necessário nessa hora, né? E aí Puta, usar um mais do que método, nunca, né? né? E aí usar um método que seja um método estruturado, onde a opinião, a inteligência coletiva, ela é usada, ela é privilegiada, faz muito sentido, é muito legal. Tati, Uhum. o que você escuta, né, das lideranças que você trabalha e que você já teve a oportunidade de trabalhar com o método de Action Learning, que são benefícios? O que você escuta, assim? O que elas aprendem, que elas aplicam na vida delas depois ou na empresa? Esse processo, né, Maga, eu vejo que envolve primeiro a pessoa, depois ela passa para o coletivo, que seria a equipe, e depois ela passa para a empresa, que é o grande grupo, né? Então, eu falo que é um processo de transformação.
Quando eu falo a pessoa, é a capacidade de desenvolver essas habilidades de forma direta, né? E quando se traz para o grupo, é o processo que, principalmente, eles falam, como aumenta a produtividade, porque as pessoas conseguem enxergar o problema de forma evidente, quais são os caminhos que o grupo, né, quando eles trazem um problema que é coletivo, ou que o sponsor trouxe, né, de forma direta para o grupo, e com isso, no caso, com essas soluções mais bem encaminhadas, esse trabalho acaba sendo mais efetivo. Então, o grupo produz mais, ele fica mais feliz de forma direta, então a motivação, o engajamento, né, a confiança no grupo, de saber que as pessoas que estavam ali estavam totalmente envolvidas em resolver o problema que todo mundo sabe, aonde se perpassa, e acharam esse sucesso em conjunto, né? Então, acharam algumas soluções em conjunto, para mim, de forma direta, ouvindo eles, é o que a gente tem de principal, sabe? Então, assim, são pequenas coisas, lógico, Tati, na primeira sessão que a gente vai conseguir ver isso, não, até com esse grupo, né, que a gente vem desenvolvendo, a gente percebe isso. Na primeira, você percebe um entrave muito maior, as pessoas estão mais resistentes, ou muitas vezes não entendem diretamente como é que funciona, né, e como que traz, será que é uma solução que vai ser eficaz mesmo? E a partir de um tempo, você começa a medir, realmente, olha, fez muito sentido, nossa, a gente conseguiu alcançar isso, isso e isso. Então, assim, eu vejo que é um processo que abraça todos, assim, da equipe, que o gestor acaba percebendo até uma questão de clima, sabe, Maga? Então, envolve clima, envolve desenvolvimento, envolve uma satisfação pessoal e profissional. Então, eu acho que esses são os pontos principais. Legal. Edu, o que você responderia na sua experiência aí? No sentido de como, no meu caso, como agregaria mais, né? Eu trouxe a metodologia, a gente trouxe a metodologia primeiro nessa frente com o Marcos, e agora eu tirei a certificação justamente para continuar esse trabalho que começou no ano passado. A gente já tem uma sessão programada para quarta-feira essa semana, para a gente trabalhar. Mas vou trazer de forma geral, assim, porque quando eu participei dos Action Learnings, eu tinha uma visão como participante. Mas depois que eu fiz a certificação, eu tive um outro olhar muito maior, uma visão muito diferente até. Eu já tinha uma ótima impressão, mas melhorou mais ainda, porque a gente na certificação, a gente como grupo vai participando de algumas sessões ali entre nós, né? E você vai vendo uma evolução do grupo muito grande no decorrer dos dias. Umas pessoas vão evoluindo naquele processo e desenvolvendo nas habilidades, e não só nas habilidades que elas escolhem, mas pelos outros também estarem praticando outras habilidades, e as pessoas estando prestando atenção nisso, elas também acabam desenvolvendo. Então, o que eu quero para a organização é que eu possa trazer esse desenvolvimento para as equipes e que isso seja para a organização como um todo, as pessoas poderem estar empoderadas a trabalhar em cima de um problema, poderem estar empoderados, não só trabalhar em cima do problema, mas serem as responsáveis pelas soluções, né? Então, assim, é o que a Tati falou. Isso, não é só uma resolução de problema, isso afeta o clima da empresa, o engajamento das pessoas. Então, ele é muito mais rico do que só um método de solução de problema. Uhum, muito legal vocês falarem isso. Vocês devem ter me ouvido falar sobre essa questão da confiança, né? Que é uma das minhas frentes de pesquisa e tal, e é incrível como que em uma sessão a gente já cresce assim absurdamente o nível de confiança, né? E quanto mais Isso é um bom sessão, ponto, né? Mauro. Quanto mais A gente, sessões o grupo vai desculpa, a gente ter. esqueceu de falar disso e é total. É até um bom ponto para você trazer, e aí só para te complementar, é muito legal mesmo ver essa confiança que é gerada entre o grupo, porque as pessoas se colocam numa posição vulnerável de falar, né? E de não ter receio, e tá tudo bem ali, tá todo mundo aprendendo, não tem errado, não tem certo e errado. Então, isso acaba gerando os dois lados, a confiança e a empatia entre as pessoas. É muito Completando. poderoso mesmo nesse sentido, né? E por que vocês decidiram fazer a certificação, então, né? Vocês são pessoas de RH. Por que vocês decidiram fazer a certificação? Vou falar primeiro então, tá, Edu? À vontade. Eu quis, inicialmente, Maga, muito por curiosidade. Eu queria entender melhor o método, como o método
que traz, porque assim, o método em si, ele tem um escopo, né, de trabalho, então ele tem o início, o meio e o fim. Como o método em si poderia realmente trazer esse objetivo concluído, né, de uma forma assim, tão eficiente, com um tempo tão determinado. Então, primeiro por isso, eu queria entender como é que funcionava. Como eu já tinha falado no início, quando o meu gestor me trouxe, era muito no sentido de desenvolvimento. Tati, vai porque você vai fazer network, vai que você vai conhecer outras pessoas. É um método que tem uma estrutura, e eu falo que dentro da organização, os gestores pedem isso, até por uma questão, né? Quando a psicologia vem, ou quando uma pessoa de RH vem formada em psicologia, a gente sabe, né, Maga, que tem um certo preconceito de falar assim, é subjetivo demais, é abraçar a árvore demais, né? Então, a gente sabe disso. A gente sabe disso. E aí, quando você vem com uma estrutura para dentro da organização, que ela tem um processo, início, meio e fim, assim como os outros vários métodos ágeis que a gente tem hoje no mercado, mas que ele busca trabalhar de forma direta ao problema e ser eficiente naquele problema, onde ele busca uma solução para o agora, né? Porque é uma coisa que você fala sempre, né? Positivo futuro. Então, é algo que a gente vai construir em conjunto, né? Tem uma solidez muito grande ali. Então, eu quis muito por uma curiosidade inicialmente e me encantei de forma direta. Então, assim, foi algo que o meu gestor meio que implicou em mim, como se diz, né? Toma aqui um comprimido, uma pílula, para você sentir o gostinho do que foi, né? E aquilo que você pode vir a fazer aqui dentro. E eu falo que enquanto coach, né, eu ainda não tenho a certificação, né, Magali? A gente faz uma formação para buscar a certificação, mas que você se torna a partir da sua prática e do processo de observação, mas que isso muda um olhar, né? Então, e muda um olhar também da empresa para o profissional de RH também. Então, hoje, o meu gestor, ele está ali sempre comigo, ele me pergunta como que foi as aplicações, se as pessoas estão gostando, se estão se envolvendo, e aí você percebe isso de forma direta. Então, assim, comigo foi muito mais uma curiosidade que iniciou, e que hoje eu tenho para a minha vida, sabe? Então, assim, é o que eu quero seguir, e que te dá um amplo caminho, né? Então, não é só aplicar aqui dentro da organização, você pode aplicar em qualquer lugar, que é o mais bacana, né? Não te implica, é aqui, é ali, não, é de forma direta. Muito legal, Tati, muito bacana mesmo. E você, Edu? O que você decidiu, assim? Gente, para mim, primeiro, desculpa, enfim, vai ficar um pouquinho de som por trás, mas é um pouquinho do que eu falei, primeiro, a riqueza que a gente enxergou no início e como a gente queria implementar depois isso para que ficasse implementado na nossa cultura, né? Essa cultura de envolvimento, de pertencimento das pessoas, delas estarem à frente na busca de soluções, à frente dos problemas. Mas aí, de novo, né? Eu fui com uma cabeça e saí com outra, porque eu percebi que o Action Learning não é só para a sessão de Action Learning. Eu me deparei numa das reuniões trazendo um estilo de Action Learning Coach ali na reunião. Quando eu percebi, já tinha ido e estava fazendo sentido, sabe? Então, é uma mudança de como lidar com os times, como lidar com as pessoas, trazer as pessoas para o centro da decisão, né? E eu, como visão de RH, né, Tati também, a gente, dentro das organizações, nós somos facilitadores, né? A gente está ali para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho. E como ela disse também, é um processo que a gente pode usar fora das organizações. Eu tenho amigos que são empreendedores, eu tenho, enfim, uma irmã que é empreendedora. A gente, em questões pessoais, a gente pode usar também, né? Então, Exato. enfim, tem um universo grande aí. Muito legal. Eu lembro bem quando eu conheci o Action Learning, o que me passava muito pela cabeça, eu falei assim, gente, por que eu não conheci o Action Learning quando eu trabalhava em RH? Por que que isso não chegou para mim antes? As minhas reuniões seriam muito melhores, a minha interação seria muito melhor. Eu lembro bem disso, assim. E é interessante isso que você está falando, né? Que uma vez que você conhece, que você começa a usar o método, a cultura organizacional começa a ser impactada, né? Do mesmo jeito que você falou, eu fui para uma reunião de outro lugar, então eu participo de outro lugar, eu uso esses pilares, eu uso esses elementos do Action Learning e falo, cara, eu posso fazer mais perguntas,
né, nas minhas interações. Eu posso me abrir para escutar melhor o outro quando eu perguntar, ou até mesmo eu posso considerar outras opiniões, né? E aí ter uma questão maior de diversidade, formar grupos para conseguir pensar melhor nos problemas que eu tenho que resolver. Então, assim, né? E até pensar assim, poxa, que ação eu tenho que fazer quando a gente sai dessa reunião, a gente ficou 2 horas na reunião conversando, o que de fato a gente vai fazer, né? Então, usar os elementos, perguntas, a diversidade do grupo, habilidades de liderança enquanto você está fazendo uma conversa de grupo, pensar em ações concretas, né, e definidas. Tudo isso são elementos que podem ser usados independentemente de você ter um Action Learning Coach ou não, né? São coisas que é para a vida, como vocês mesmos falaram, né? Agora, o que vocês indicariam assim para uma pessoa que é de recursos humanos? Alguém que está sentado na cadeira de que vocês estão em outras organizações, maiores ou menores. Por que você acha que essas pessoas... Vocês indicariam a certificação ou indicariam o Action Learning para elas? Por quê? Com certeza. Vou falar dessa vez primeiro, tá bom, Tati? Vi que você estava com o microfone desligado. Eu vou até expandir, tá? Não só para RH, mas para qualquer líder, enfim, de qualquer organização. Acho que é um método que ajuda nessa construção de times numa maneira mais colaborativa, numa maneira em que as pessoas sejam mais, não autônomas, mas elas tenham esse senso de responsabilidade, né? Elas tenham esse senso de esse problema é nosso e vamos resolver junto. Então, assim, eu indico muito, porque hoje é o que eu vi na organização, é o que eu vi a riqueza disso dentro da organização, né? Não sou eu, RH, que falei, são as pessoas que falaram, olha, isso que vocês estão trazendo é o que engaja a gente nesse momento, é o que vai dar motivação para a gente seguir durante um momento de dificuldade, é a gente poder contribuir, a gente poder estar envolvido, a gente poder ser ouvido. Então, fica o meu feedback não de RH, mas estou trazendo para vocês o que as pessoas da organização falaram. Então, indico bastante mesmo. Legal. Obrigada, Edu. Bacana. Você, Tati? Então, enquanto o RH, eu vou falar um pouquinho mais específico do que o Edu, né? Porque que eu indicaria diretamente, primeiro pelo trabalho com as equipes, né? Eu consigo trabalhar com equipes multidisciplinares. Hoje, infelizmente, a gente tem esse conceito em muitas organizações, onde que a área especialista é a área que é detentora do problema e que possivelmente vai conseguir resolver um problema daquela área, né? Quando eu tenho a possibilidade de incluir outras pessoas, outros pares, né, de outras áreas que têm uma comunicação direta ou indireta para aquela área e conseguem de forma direta também contribuir para a resolução daquele problema, porque é ver de um olhar um pouquinho diferente, né? Porque quando eu estou junto com o problema, muitas vezes eu não enxergo possibilidades. E quando eu tenho a oportunidade de ter uma contribuição de outras áreas, eu falo que é o principal, né? O RH tem a possibilidade de ser um facilitador, assim como o Edu colocou, mas ele tem, como o Action Learning, a possibilidade de trazer um engajamento para o que seria a empresa enquanto toda, né? E possibilitar essa interação da empresa e de outras áreas, de fazer com que lideranças que não se comunicavam, que não tinha uma facilidade de muitas vezes irem para uma reunião, de não escutarem, você não pode dar pitaco aqui, porque aqui não é a sua área, então você precisa cuidar da sua área. Então, eu falo que hoje, dentro das organizações, e que é o trabalho que eu estou buscando trazer aqui para dentro da empresa, é realmente essa possibilidade de comunicação, a possibilidade de realmente trabalhar esse processo de diversidade, né, que outras áreas possam, sim, contribuir e se comunicarem de maneira efetiva para soluções de problemas reais, urgentes e de forma direta, né, complexos dentro das organizações. Então, eu falo que quem é de RH, que tem qualquer tipo de dificuldade ou não, que queira realmente fazer uma interação com o grupo, é uma oportunidade gigante, é um momento que você tem também para auto se perceber dentro da organização, porque enquanto a gente é RH,
em qualquer proposição, recrutamento e seleção, a parte de desenvolvimento, ou até mesmo quando a gente atua numa área estratégica, muitas vezes a gente quer uma solução do nosso ponto de vista, né? E quando você está enquanto coach, né, ali dentro do grupo, você não pode falar nada. Então, a sua interferência, ela não tem poder ali dentro do grupo. Então, você tem que observar como aquele grupo funciona. E aí, depois, você consegue, de forma efetiva também, entender como as pessoas circundam naquele grupo e, em outro momento, fazer aplicações de outros métodos ou até mesmo implicações em outras reuniões de maneira efetiva para aquele grupo. Então, ele não contribui somente no Action Learning, ele vai te possibilitar também uma percepção diferente daquelas pessoas. Bem legal, Tati. Você falou uma coisa muito interessante que eu tenho pensado, duas coisas muito interessantes que eu tenho pensado muito recentemente, né? Inclusive, eu estava lendo um artigo, um pedacinho de uma publicação que a Lala Dezenlin, que é uma futurista, uma TEDx speaker, ela é, enfim, uma pessoa muito querida e muito amiga, e ela fala uma coisa que eu acredito muito, né? Que assim, a colaboração, ela é hoje, a gente, né, está vivendo uma mudança, tudo isso que está acontecendo, e a gente está vivendo uma nova forma de se organizar, e a colaboração é a única forma da gente sobreviver, né? Então, assim, desse novo contexto, desse novo jeito, essas coisas todas estão acontecendo, a gente tem que colaborar, a gente vai ter que aprender a colaborar. Mas isso não é simples, né? Assim, pode até parecer, vamos colaborar, não é? Vamos colaborar, vamos. É Então, lindo, né? é É lindo, né, Magá? né? É Na lindo. teoria é maravilhoso. Como é que faz isso na prática, né? E aí, uma das coisas que me vem muito à cabeça é o quanto que processos estruturados para organizações que têm isso em mente pode ser um caminho muito efetivo para isso acontecer de fato. E aí, uma outra coisa que eu associo a isso é o quanto que também se fala da diversidade para fora, né? Então, eu quero trazer mais mulheres, eu quero trazer mais gays, eu quero trazer mais negros, eu quero trazer mais não sei o quê. Mas e dentro? E o que já tem? E a diversidade de dentro, né? Como é que a gente usa esses espaços para a gente abrir, ter abertura para, de fato, colaborar usando a diversidade interna? Então, para mim, isso é uma coisa que você trouxe muito bacana, e que bacana saber que é isso que mora no seu coração. E é realmente, tá? Realmente é isso Porque que me toca, que eu quero tentar construir, que daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu conseguir magar aqui. O caminho que eu estou seguindo é esse, a gente está conseguindo colher esse e esse resultado. legal, que legal, muito bonito saber e ouvir vocês. A gente está chegando no finalzinho assim dessa conversa. Não quero também tomar muito mais tempo de vocês, mas o que você daria de dica assim para quem está nos ouvindo? O que vocês falam que é para quem está nos ouvindo, que quer saber mais sobre Action Learning, que quer até conhecer mais o benefício, né, disso? O que vocês falariam? Olha, primeiro, enfim, acho que você vai passar esse vídeo adiante. Eu me coloco à disposição para quem quiser bater um papo e quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre o método. Enfim, além disso que a gente já conversou um pouquinho aqui, então fico à disposição para conversar. Não estou aqui obrigado, gente. Eu acredito muito mesmo nesse Dá bem, né? método. Então, No interesse e então poder. exatamente. Então, meu, a dica é dar esse primeiro passo, né? Ou vir conversar comigo, ou pesquisar um pouquinho mais, falar inclusive mais com você, Maga. Enfim, procurar participar de algum processo, né? Se tiver a oportunidade de participar de um processo como participante mesmo, acho que é muito rico. Já entender um pouquinho esse poder. Acho que é isso. Muito legal, legal. Obrigada, Edu. E você, Tati? Tá bom? Desculpa, pessoal. A dica que eu dou, Magá, principalmente, é fazer o curso, né? Eu acho que é uma oportunidade, é um caminho que a gente tem. Eu falo que é um investimento, é um investimento mesmo para a sua vida. Assim como a gente tem interesse de fazer outros métodos aí que estão no mercado, é um método que é atual. Problemas, a gente vai ter sempre.
de forma direta, né? Então, assim, quando a gente consegue identificar realmente como um problema real, urgente, complexo, sim, a gente vai conseguir possibilitar, né? Mas eu convido as pessoas a realmente fazerem um curso, buscarem informação realmente como se diz, né, no mercado. A gente tem muita coisa, mas tem muita coisa que a gente tem que saber identificar se faz sentido, que não faz. Eu vejo a instituição como uma instituição que tem um nome no mercado, que tem uma certificação que ela te dá como, se diz, como posso colocar, que te dá uma amplitude não só para a área organizacional, mas para poder atuar de forma direta na área social, num processo que seria com mulheres, com empresas. Então, eu vejo que é um processo muito rico. Além disso, a gente tem também, como o Eduardo falou, a oportunidade, né? Caso vocês queiram buscar, né, também, nós, para poder tirar dúvida e também buscar também participar de alguma sessão. A Magá é uma pessoa que ela dá abertura, então ela convida sempre para poder participar, então ela tem um pós-trabalho com a gente também, e que eu acho mais bonito, né? Você faz a formação, mas muitas vezes a formação ela fica guardada dentro da gaveta, você não coloca em prática. Então, é a possibilidade de vocês realmente colocarem um método em prática, sem a necessidade, muitas vezes, de ter uma outra pessoa do seu lado para poder te acompanhar. Então, ela gera também um processo, pelo menos eu sinto muito isso, Edu, não sei se você compartilha, um processo de autonomia muito bonito, porque você se vê num processo também de maturação, né, de desenvolvimento. Então, assim como você tem a potencialidade de desenvolver pessoas, você desenvolve também. Então, assim, é muito bacana. E é um processo contínuo, então eu vou vender também a mentoria da Magá, então ela tem também a mentoria, que é um processo muito completo e é muito rico, eu faço. Então, é algo que é real e que você consegue ter a possibilidade de uma aprendizagem contínua. Muito legal. Obrigada a vocês dois por terem, né, falado tão bem assim da certificação. Quero agradecer muito. Eu acho que assim uma das coisas que eu tenho um privilégio, né, é um privilégio mesmo, é de formar turmas da certificação muito queridas, assim, entram na minha vida e não saem mais. Então, para mim é um privilégio mesmo ter conhecido vocês e ter, né, participado desse início de jornada, né, e ver o quanto que vocês podem ser influência, né? Podem ser agentes de verdade de mudança nos lugares onde vocês estão. Sejam aí nas empresas, na Nuremberg, ou na Ultragaz, ou né, até mesmo nas vidas de vocês, em qualquer lugar que vocês estejam. Porque o Action Learning é para a vida, né? A gente costuma dizer que assim é para além do lugar onde você está sentado, é para a sua vida. Então, isso é muito, muito bacana. Então é isso. Muito obrigada. Quero agradecer muito. Não sei se vocês querem falar mais Isso. alguma coisa. Só agradecer você a oportunidade de estar aqui podendo contribuir um pouco. Mais uma vez, não estamos aqui por obrigação, né? Eu estou aqui, fui convidado, mas eu estou aqui porque eu acredito muito e, enfim, se eu puder ajudar de alguma forma, acho que essa é uma das formas e tem diversas outras e eu quero ajudar porque, mais uma vez, acredito muito e agora está no nosso papel também poder passar isso adiante. Obrigado a você pela oportunidade. Legal, Edu, muito bom. Digo mesmo, Magá, é uma honra mesmo poder participar, poder trocar. Eu acho que esse trabalho que você faz, né, de também fazer esse network entre a gente, né? Eu não teria uma oportunidade de conversar com o Eduardo e entender a percepção dele, porque ele não estava na minha turma. Então, esses convites e esse chamado, e até eu falo que os grupos que a gente participa, que a gente tem a oportunidade de trocar, realmente é para a gente poder levar para a vida. Então, é agradecimento mesmo, né? Eu acho que está fazendo, acho não, acredito muito que está fazendo muito sentido na minha vida e que eu quero, assim, também ter a oportunidade de influenciar mais pessoas para o método. Muito bom, muito legal, gente. Olha, desejo muito sucesso. Tenho certeza que vocês estão fazendo sessões incríveis e estou super à disposição. Contem comigo. E quem quiser saber mais, entrem aí no site, tanto no da EIT, que realiza certificações aqui no Brasil, eitdiálogos.com.br, 8, né, diálogos.com, ou no WIAL, wial.com.br, não, .org.br, que vocês podem ficar sabendo das próximas turmas. Vai ter, inclusive, uma agora no final de
abril e maio, a gente vai estar fazendo mais uma turma. Bom, obrigada. Super beijo para vocês. A gente se Valeu, vê em Mari. breve. Obrigado você. A gente se vê em breve. Também. Valeu. Fiquem bem, com segurança. Se cuidem. Até Amém. mais. Também, Obrigada, valeu. pessoal. Prazer, Até Tati. mais. Prazer. Tchau.